Não seja o crente conformado, que diz assim, tá tudo do jeito que Deus quer, porque não é isso que Deus quer para a sua vida. Se alguém disse que é isso, não é isso que Deus quer. Aleluia. Deus quer fazer da sua vida uma vida abundante em todas as áreas. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, te conceda tua graça e te dê paz. Amém. Bom dia, Shalom, sou missionária Yara Mesquita e estamos no ar aqui no canal ATV da Gente com mais um episódio do programa Conectados em Fé. Eu já quero agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade. Quero agradecer também ao levita desta manhã, o Renato Leone do Ministério Betel. Que Deus continue, Renato, te abençoando e te usando no louvor. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também à Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também a Sano Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. E a Ótica Diniz, através do Felipe e da sua esposa Adriana. Que Deus continue abençoando vocês. E olha, gente, o episódio de hoje tem como oferecimento da COF 10, do vereador Alexandre Pereira e da Bel Pizzaria. E olha, quero também pedir a vocês que nos acompanham, que nos assistem Conectados em Fé, para nos acompanhar nas redes sociais Missionária Yara Mesquita, no YouTube e no Instagram. Conectados em Fé no Instagram e também no TikTok. E está no ar o programa Conectados em Fé. E segue a vinheta. Estamos de volta. O livro de Filipenses 4:13 nos diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tema desta manhã de sexta-feira maravilhosa é a fé como catalisadora do progresso humano. A fé funciona como uma força de conexão em um propósito maior e na capacidade de superação humana. Nesse sentido, o desenvolvimento individual e coletivo encontra nessa força interior um combustível essencial. Portanto, torna-se nítido que o progresso sustentável de uma sociedade
se constrói por meio da resiliência emocional e das ações práticas geradas pela fé. Diante de crises socioeconômicas ou perdas pessoais, a fé em Deus e em dias melhores atua como um poderoso estabilizador. Uma fé operante transforma o meio onde vive por meio do trabalho, da ética e do amor ao próximo. Glória a Deus! E olha, gente, a convidada desta manhã, ela é natural de Maceió, é filha de Tatiana Lira, casada com Felipe Veiga, tem 2 filhas, Bianca e Giovana, e se converteu com 13 anos de idade e foi separada a diaconisa no ano de 2024. É formada em letras e congrega e coopera na Igreja Hebron, no município de Satuba. Quem é a convidada de hoje, produção? A convidada de hoje, Adriana Delira Carvalho Veiga, diaconisa Adriana, seja bem-vinda. Bom dia, diaconisa Adriana, seja bem-vinda. A senhora está no Conectados em Fé. Bom dia, missionária, bom dia a todos. E é uma grande alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. É uma honra ter a senhora conosco nesta manhã. Amém. Adriana, mediante o tema que nós lemos, de que forma a fé te impulsiona, né, a chegar onde a senhora chegou? De que forma essa fé te impulsionou, te conduziu? É um tema muito importante, né? Na verdade, a humanidade, sim, ela é movida por fé, né? Para chegarmos até onde chegamos. E como isso entra na minha vida? A gente sabe que a palavra do Senhor diz em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Então, a fé é você caminhar de olhos fechados, enxergando o futuro. Na verdade, então, é você sair de casa pela manhã e tá o tempo fechado, vai chover, vai trovejar, e você pega o teu guarda-chuva e você vê tudo nublado, mas uma voz fala assim: o tempo vai abrir, o sol vai aparecer. E aquilo te move a sair de onde você está. E quando a senhora me fez essa pergunta agora, eu recordei como essa fé me fez chegar até o dia de hoje. Eu comecei a trabalhar com meus 17 anos de idade em uma empresa varejista, uma multinacional que foi na CIA, e lá eu fiz um plano de carreira. Lá eu comecei como associada, aí eu me tornei monitora, líder, eu passei 5 anos nessa empresa. E ao mesmo tempo fazendo minha faculdade de letras, porque letras era o meu propósito. Eu estudei numa escola muito boa em Maceió, que era o Colégio Guido de Fonte Galã, que era referência, sendo que minha mãe ficou desempregada. E eu saí do Guido e fui para uma escola de estado. E no estado eu me deparei infelizmente, com a decadência de muitos professores. E um propósito do meu coração ali, já no fundamental, no 6º ano, foi assim: um dia eu vou me tornar professora e vou glorificar o nome de Deus, né? E vou mostrar que a gente pode sim ser um bom profissional, independente do salário. Então, para mim, a educação era um propósito. A CIA foi algo que Deus colocou na minha vida para que eu pudesse crescer enquanto eu fazia minha faculdade. Sendo que eu me apaixonei pelo varejo, me apaixonei por vendas, e aí fui terminando minha faculdade. E ali foi que a fé me moveu, porque eu já era casada com meu esposo, 19 anos, fui mãe muito nova. E eu me deparei com aquilo, terminei minha faculdade e agora eu vou sair de uma carreira, que eu fiz uma carreira de 5 anos, e já com 19 anos eu já ia fazer a minha transição de carreira. Eu acredito, eu sou muito ruim com data, eu acho que eram uns 20 anos, 21 anos de idade. Então, porque eu já tinha terminado minha faculdade, tinha 4 anos, e aí eu resolvi fazer o quê? Eu digo, eu vou sair da CIA. Vou largar meu emprego, aonde eu já estou consolidada, que eu já tinha conseguido fazer carreira, e aonde eu estou muito bem, e vou arriscar na educação. Foi naquele momento que a fé me moveu. Por isso que eu digo que a fé é você andar no escuro, Aleluia. Sem ver, né, o que Deus vai fazer. Então eu cheguei pro meu esposo e disse assim: Felipe, eu vou sair,
vou ficar desempregada, vou ter que começar de baixo, vou ter que ir para uma escola para ganhar R$ 5 a hora aula. Então, eu recebia muito bem já naquela época, que na época o salário mínimo, em 2012, era 2010, R$ 600. Então, eu recebia muito mais do que um salário mínimo. Então, a gente já tinha uma vida bem estável. E eu, pela fé, larguei tudo porque eu tinha um propósito. Um propósito, né? Então, o propósito naquele momento, ele era maior do que o que eu já tinha construído. E aí, eu me vi desempregada, trabalhando numa escola para ganhar R$ 5 a hora aula, que eu não vou falar o nome da escola porque é antiético. E eu disse assim, mas eu precisava ir porque eu sabia que se eu me movesse, Deus abriria portas. Aleluia. Então, a fé ela é importante, mas você precisa se mover. Agir. Se mover. Precisa agir. Verdade. Então, naquele momento, eu, exatamente, desempregada, com uma filha com 2 anos de idade, meu esposo assumiu tudo, a gente não tinha casa própria, ainda daquela mudança, e eu me movi. Né? Mas porque eu acreditava que o Senhor estava no negócio, né? Então, perpassa por oração, mas o que me fez chegar até aqui hoje foi porque eu fui movida por fé. Porque se você para olhar as circunstâncias, se eu olhasse a minha estabilidade, se eu olhasse o que eu tinha conquistado, talvez eu não tivesse galgado outros caminhos. E, de fato, eu lembro que eu sempre... olha o que é a fé. Eu falava assim com o Senhor, eu dizia, meu Deus... Eu não tenho QI, eu não tenho, porque a gente, no mundo tem muita questão de QI, tem um conhecimento grande, tem alguém que vai abrir a porta, mas não, meu QI era o Senhor, eu disse assim, Senhor, o Senhor é o meu QI, o Senhor vai abrir as portas, o que eu vou fazer é me esforçar, quando o Senhor abrir aquela janelinha, eu vou estar preparada, eu prometo, Senhor, que eu vou estar preparada e eu vou segurar, mas por favor, abra a porta. Então foi literalmente por fé. Então se eu cheguei até aqui hoje, isso é um exemplo de tudo que a gente passa na vida, mas foi porque eu fui movida por fé, porque eu acreditei. E todos os meus projetos sempre foram submetidos ao Senhor. Amém? Então, eu cheguei até aqui e esse é o primeiro princípio da fé. Amém. Fé e razão, às vezes, podem ser forças opostas. De que maneira a fé estimula buscar novos desafios? Então, é interessante pensar sobre isso, porque fé e razão, ela é tida como oposta, mas muitas vezes elas caminham juntas. Né? Quando a gente para pensar na história mesmo, né? A gente sempre tentou muito dissociar a fé da razão. Quando a gente vê para o século que nós estamos vivendo, a gente vê hoje como é a razão, e aí eu vou levar a razão como ciência, ela tem se dobrado diante da fé. Na verdade, por mais que houvesse aquela distinção entre ciência e fé. O que é que eu lembrei? Eu comecei, quando você fez essa pergunta agora, eu lembrei de João. Porque João fala assim, no princípio era aquele que era a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nós vemos que ele vai falar em João, ele vai falar que o verbo, eu estou em outra tradução da Bíblia, que o verbo ele se fez carne. Não é verdade? O verbo, quando a gente vai para o original no grego, fala que o verbo é o logos. E na filosofia, vê como é a razão. Na filosofia, eles discutiam muito qual seria o logos que teria dado o princípio a todas as coisas. Então, aí a gente está muito na razão. A ciência, ela quer a razão. A fé, ela não precisa da razão. E a Bíblia, ela é intencional. Quando João escreve isso, que ele foi o último apóstolo a escrever, ele estava exilado na ilha de Patmos, ele está escrevendo, ele usa justamente no grego. Ele usa que o verbo, que é a razão, que tantos filósofos discutiam para ver o impulsionador de tudo, ele usa justamente a palavra verbo, que é logos, que é razão. Ele fala que a razão é Jesus Cristo, que se fez carne, Então, assim, o que é que eu quero falar com isso? Eu quero falar que essa razão, ela foge, ela se perde quando a gente entende que o verbo se fez carne. E aí a gente entende, Lavoisier, que é o pai, se eu não me engano, é o pai da química moderna, ele fala assim, que nada se cria, tudo se transforma. Só que a Bíblia diz não, a Bíblia diz que do nada... Lá em Gênesis já fala assim, que do nada, pela palavra, ele criou a terra, ele criou formas do sol, não é isso? Ele separou, então tudo foi através da palavra. Então nós servimos a um Deus que do nada, ele faz
tudo. Aleluia. Então, isso foge toda a razão, toda a lógica. Eu quero dizer a você que está assistindo hoje, que nós servimos a um Deus que ele foge a todo o limiar da razão, porque do nada ele faz tudo. Glória Cai a por Deus. terra os grandes teóricos, os grandes cientistas que dizem, como Lavoisier, que diz que nada se cria, tudo se transforma, não. O nosso Deus, ele é um Deus que cria. Ele abre porta onde não tem porta, ele abre janela, ele transforma. E eu não sei se você que está assistindo está precisando de uma cura, está precisando que o Senhor faça algo na sua vida, é uma porta de emprego, é uma mudança de alguém da sua família, mas o nosso Deus, ele é o Deus do improvável, ele é o Deus do impossível, ele é o Deus que transforma o nada em tudo. E aí eu quero falar como é essa questão da razão, né? Isso como a irmã Yara, missionária Yara, acabou de perguntar. Adriana, você arrodeou tanto para dizer o quê? Para dizer que hoje a razão se dobra. Se dobra a fé. E assim, o que era improvável, a gente vê pessoas indo a médicos, onde havia aquela briga, não é isso, de a ciência não se dobra à fé, à religião, e o médico dizer bem assim, ore, porque hoje é comprovado pela ciência que a oração, ela tem poder de mudar o quadro, né? A gente tem muitos estudos científicos, grandes cientistas, hoje nós temos uma coisa que nós não tínhamos antes, é uma bibliografia, ou seja, temos livros de estudos de como uma pessoa em remissão de câncer conseguiu ser curada. E ela foi curada, não teve medicamento, não teve ciência, ela foi curada pela fé. Então a gente entende que sim, que a fé e a razão antigamente elas eram opostas, mas hoje eu vejo o quadro mudando, eu vejo o quanto a ciência, que seria a razão, ela tem se dobrado à fé. Então, sim, em alguns momentos elas são antagônicas, mas elas caminham juntas. É nisso que eu acredito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito, gente. O Senhor nos convida a andar por fé. Aleluia. Que manhã maravilhosa. Que tema poderoso. Aleluia. Como a fé individual ela atua na resiliência humana diante dos desafios e das dores. Amém. E assim, tudo que eu tô falando de acordo com a minha experiência de vida, né? Amém. Porque a palavra ela tem que testificar em nós. Como é que essa fé ela mexe com a resiliência? Tem uma passagem da Bíblia que eu nunca esqueci. Eu não lembro exatamente onde está, que diz assim que Jesus Cristo, que ele é a paz, que excede todo entendimento. Então, assim, a gente vê a diferença de quem tem fé e de quem não tem. Quem tem fé, quando pode estar passando por uma situação muito difícil. Você olha para aquela pessoa, né, irmã Yara? Acho que a senhora já teve isso. Meu Deus, essa mulher está passando por tudo isso. O mundo está desabando. O mundo está desabando e ela está ali plena, sorrindo. Verdade. Porque tem essa paz que vem de Jesus Cristo, ela excede o entendimento do mundo. Para o mundo, se você tem um carro importado, se você tem um apartamento de não sei quantos milhões de frente à praia da Ponta Verde, se você tem todos os bens materiais que o mundo preconiza, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa que tem paz, não é verdade? E você, se você mora num lugar mais simples, mais humilde, você tem escassez financeira, vamos falar assim, uma pessoa que não tem paz, que não tem bem. A gente, infelizmente, o mundo associa isso. Mas quantas pessoas eu tenho encontrado pelo meio do caminho, na minha vivência, que tem muito dinheiro, mas que são depressivas, que só dormem com medicamento. Verdade. Então, assim, é lamentável e a gente entende que essas pessoas, elas estão precisando conhecer essa paz. Que é uma paz que às vezes a gente vai... Eu já tive a oportunidade, principalmente pela questão da ótica, a gente vai em interiores, em lugares até inóspitos que ninguém chega, que inclusive a política não chega, e a gente vai com as pessoas e elas vão lá e dizer, peraí, deixa eu tirar uma comidinha aqui agora, eu vou tirar agora da plantação, senta aqui, vamos comer com a gente, e você vê alegria no brilho daquelas pessoas. Verdade. Então, assim, é a paz que excede todo entendimento, né? É a paz que faz a gente estar tranquilo, como a senhora abriu o quadro falando sobre crises políticas, financeiras, não é verdade? Como é que a gente consegue manter esse equilíbrio?
buscando a paz que excede todo entendimento, e que se ela excede todo entendimento, a gente não vai conseguir explicar. Verdade. Porque não tem explicação, não tem explicação. É justamente vem da fé, de você estar passando por uma grande turbulência e ainda assim você está tranquilo, porque você sabe que o dono do barco continua no controle de todas as coisas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. É desse jeito, gente. De que forma a esperança gerada pela fé transforma a passividade em ação? Eu vou falar novamente com outro exemplo da minha vida. Eu comecei falando sobre essa transição de carreira, eu era muito jovem, né? E aí tive a iniciativa de ir em busca do meu propósito, que eu acho que a vida tem que ter propósito. A gente não pode viver só pelo financeiro, a gente tem que ser movido por propósito, porque a vida é curta demais para a gente viver só pelo dinheiro. Então, assim, e eu lembro que a gente passou por uma situação muito difícil. A gente ficou sem casa, eu e meu esposo, nós dois muito jovens, com a nossa filhinha pequena, Bianca, e aí fomos morar, passamos um período na casa da minha mãe. E aí terminou que eu estava desempregada, porque esse emprego que eu fui, que pagava R$ 5 a hora, a mulher ainda atrasava 3 meses para pagar, né? E eu continuava movida indo trabalhar, porque eu dizia assim, o Senhor vai abrir uma porta. Eu continuava, mesmo sem receber, meus alunos não sabiam, eu continuava executando meu trabalho com perfeição. Né? E de fato Deus me honrou, porque eu fui indicada para grandes escolas de Maceió e ali eu cresci muito, mas porque eu continuei firme no propósito. Na verdade, e como essa fé ela age? Eu lembro que um momento muito difícil da minha vida, onde de fato eu estava 3 meses sem receber, passando por uma crise financeira com meu esposo, muito jovens, e chegou uma pessoa muito amada da minha família e disse bem assim para mim, Adriana, você não disse que você é crente? E cadê o seu Deus que você está passando por isso? Se você é crente, como é que você está passando por essa dificuldade? E aí, nesse momento, eu lembro que eu tive que, de fato, as lágrimas desceram, porque não tinha justificativa, para estar passando pelo que eu estava passando. Eu falei assim, olha, mas você não está vendo o que Deus vai fazer na minha vida. Mas Deus vai transformar tudo o que eu estou passando, porque Deus, Ele não é aquele que está com a gente só quando tudo está bom, não. E nem nós temos que estar com Ele só quando tudo está sendo bom, não. A gente tem que estar como Jó, que Jó perdeu tudo e continuou sendo fiel. Mas ali as minhas lágrimas foram de tristeza, porque na verdade o inimigo usou uma pessoa muito amada para balancear a minha fé. Não é verdade? Mas ali, aquela fé me trouxe a resiliência para a ação. Não foi uma coisa de dizer assim, não, Deus vai fazer e eu vou ficar aqui deitadinha na minha cama, ai, como eu fui magoada, não. Não, a gente não tem essa síndrome da cadeira de balanço, não. Qual é a síndrome da cadeira de balanço? Você fica sentadinha lá, pensando na vida, nas dores, e dizendo, Deus vai fazer. Deixar o tempo passar. Isso, deixa o tempo passar e não se move. Não. Eu chorei, fui pro meu quarto, orei e disse assim, o Senhor vai fazer, porque eu sabia do que Deus tinha me prometido. Então ali mais uma vez minha fé foi testada e eu fiquei convicta do que Deus iria fazer. Mas essa resiliência que a paz que excede todo entendimento me deu, me levou ainda mais para a ação. Isso é importante, a gente tem que ter fé, mas a gente tem que agir. Na verdade, a gente não pode ficar sentado. Até Elias, quando passou por aquela, que alguns vão dizer que é depressão, e ele foi se esconder, o Senhor disse assim, ó, você vai deitar, dorme, come, descansa, mas depois você levanta e anda. Ele não foi um milagre de pegar e botar Elias no colo e vai acontecer, não. A gente precisa se mover. Então, essa fé, sim, ela traz resiliência, mas nos leva à ação. O Senhor nos alimenta, nos dá o descanso, mas diz agora levanta Agora e age, faz a tua parte. Glória Amém. a Deus. Aleluia. É desse Aleluia. jeito, gente. E eu entendo assim também, que o Senhor, Ele faz a promessa, mas o Senhor também, Ele testa, Ele prova a nossa fé. Né? O Senhor Ele vai nos provando, o Senhor vai nos moldando, Sim, o Senhor vai nos dando a estrutura que nós precisamos para assim receber o milagre que Ele tem para cada um de nós. Amém. Aleluia. Verdade. Como diferenciar a fé que impulsiona o progresso da fé do conformismo? Aquela fé que talvez a pessoa já se conformou com a situação, não é assim mesmo. Não sei se a irmã já ouviu, tem pessoas que dizem assim, não, mas eu estou como Deus quer. Sim.
né? E muitas vezes não é o que Deus quer, não é daquela forma que Deus quer que aquela pessoa esteja, mas muitas vezes a pessoa está ali, né? E talvez entrou na caverna, talvez sentou na cadeira de balanço Sim, e agora vai deixar as coisas acontecerem, sim. né? Qual a diferença dessa fé? Então, Aqui impulsiona e aqui isso. leva a pessoa a ficar ali detida, né? Isso. Parece que é tudo que a gente já falou aqui, né? A fé, ela te move à ação. Porque você acredita, você sabe que Deus vai fazer, você sabe que está nublado, mas que Deus vai abrir o tempo e que você tem que estar pronto para quando o tempo chegar. Agora, a fé do conformismo, eu não sei se dá para chamar nem de fé. É assim, ai, tá tudo indo do jeito que Deus quer, mas Deus não quer isso pra gente. Deus tem muitas promessas de vitória. Deus tem muitas promessas na Bíblia do que Ele quer para as nossas vidas, né? E o Senhor também é um Senhor que testifica, porque Ele fala conosco, Ele tem grandes projetos, Aleluia. Ele tem uma grande obra na minha vida, na vida da missionária Yara, de todos. Deus tem grandes obras. Então a gente não pode ficar naquela ideia de tá tudo do jeito que Deus quer, porque se não tá bom, não é do jeito que Deus quer. Verdade. Então a gente precisa se mover, a gente precisa ir além. Então a fé que leva ao progresso é a fé onde a gente se move e a gente não aceita a situação que a gente está vivendo. Senhor, eu não Aleluia. aceito porque eu sei o que o Senhor tem para mim. Eu sei o que o Senhor tem para todos aqueles que o temem, que o buscam, para os que são justos. Claro que nós somos pecadores, mas nós estamos buscando a presença do Senhor. Então Deus tem o melhor para a tua vida. Não se conforme com o quadro que está. Essa fé que leva ao conformismo, ela é uma falsa fé, ela está disfarçada. Você se acomodou e você precisa se mover. Então levanta com coisas simples, começa a abrir tua boca e profetiza. Né? A gente falou aqui sobre João, que tudo veio dado, que a palavra se fez carne, que tem um link linkado totalmente com Gênesis 1, como Deus criou tudo através da palavra. Então, o primeiro passo é a tua palavra, se move. Acorda Aleluia. com um pensamento positivo, acorda com a palavra positiva, se mova, profetize sobre a sua vida. Se tá tudo como Deus quer, mas teu filho tá desviado, você tá passando por problema financeiro, não tem o que comer, profetiza, porque nosso Deus é um Deus de abundância e Ele é o Deus que tem o melhor para a tua vida. Então, que nós tenhamos nesta manhã a fé que nos leva ao progresso. Glória a Deus. Amém. É dessa forma. desse jeito. Aleluia, glória a Deus. E interessante que a senhora falou algo assim muito importante, que nós temos que estar prontos. Isso. E muitas vezes a gente não quer estar pronto, porque às vezes o estar pronto, né, a gente tem que renunciar às vezes a algumas coisas, a gente tem que se levantar, a gente tem que lutar, a gente tem que correr, Tem que agir. Tem que agir. né, temos que fazer a nossa parte. E eu só para Mas- complementar, missionária Yara, isso me lembra muito que a gente está numa geração das redes sociais, de Netflix, muitas distrações. E isso muitas vezes nos leva a pensar assim, mas eu não estou fazendo nada, eu estou só assistindo um filme. Mas cada escolha que você faz, você está fazendo alguma coisa. Não é verdade? Aleluia. Então não existe zona neutra. Se você não está fazendo nada, você está fazendo alguma coisa. Em alguma coisa você está investindo o seu tempo. Verdade. Então, se você quer crescer, então as suas atitudes têm que ser condizentes com alguém que quer crescer. Invista o seu tempo, não existe zona neutra. Se você não está crescendo, eu digo muito ao meu esposo, se você não está crescendo, você está caindo. Mas você não está neutro, não acha que existe zona neutra. Porque enquanto você está assistindo Netflix, tem alguém que está crescendo, está estudando, está se aperfeiçoando, está orando, está pedindo para Deus mostrar o propósito, tem alguém que está Verdade. buscando. Então saia nesta manhã, em nome de Jesus, saia da zona neutra. Se mova, que seja uma manhã de movimento. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Que manhã, gente, maravilhosa! Que tema poderoso! Eu amo falar a palavra do Senhor. Amém. Aleluia! Porque grandes coisas sabemos que o Senhor tem para realizar nas nossas vidas. Grandes coisas o Senhor tem para fazer aí na tua casa, na tua família, no meio dos teus. É necessário tão somente você crer, se mover e agir com fé. Aleluia! Glória a Deus. Adriana, como você usa as suas experiências, as experiências que você já teve para ajudar outras pessoas? Amém. Na verdade, isso é um propósito também, né? Porque eu sou muito jovem, vou fazer 38 anos. Jovem assim, eu já me considero quase uma anciã. Mas é jovem. Mas assim,
Embora, né, vou fazer 38 anos, eu já passei por muita experiência. E a gente sabe que tem o ID do Senhor, que é aquele ID a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E se a gente está pregando o evangelho do grego quer dizer, é o evangelho, quer dizer boas novas. Se nós estamos pregando o evangelho, nós temos que pregar com a nossa própria vida, porque ninguém prega o que não vive. Quando você vai para o verbo pregar, eu lembro que ele vem de que a gente estuda muito na escola bíblica da nossa igreja, ele vem de querisso, do grego querisso, que quer dizer falar como um arauto. O que é um arauto? Antigamente não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha internet. Então, assim, quando o rei queria dar uma ordem, ele mandava um arauto, ia até o povo, né? Imagina aqueles plebeus, e aí ele vinha com um trompete, e quando ele tocava aquele trompete, todo mundo se aproximava porque sabia que o rei tinha mandado uma notícia. Imagine a importância daquele arauto, porque ele estava ali a serviço do rei. E quando essa palavra em Marcos, eu não lembro se é Marcos 15, fala assim, e de pregai o evangelho, pregai você, quando você se torna pregador, você se torna um arauto do Senhor, você se torna porta-voz do Senhor. Vê como isso é forte. É forte. Então, assim, cada vez que você prega, você é um arauto do rei. Então, você tem que pregar com a sua própria vida. Como eu tenho feito isso? Proclamando as coisas que Deus fez na minha vida. Então, cada história que eu conto, cada testemunho, e são muitos, né? São muitos que eu sei que eu tenho, a senhora tem, e todo mundo que tem um encontro com Jesus tem muita história para contar. Eu me sinto uma arauta do rei, porque eu estou anunciando, além do que está na palavra, mas como ele concretiza o que está na palavra nos nossos dias de hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre será assim. E nós temos que continuar pregando o evangelho. Eu prego com a minha própria vida, com as minhas experiências, testificando do que ele fez lá, tanto na igreja primitiva quanto no Antigo Testamento, como o que ele continua fazendo nos dias de hoje, porque ele não muda, ele não mudou. Verdade. Amém. Ele continua o mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim. Aleluia. Quais as habilidades ou forças que você desenvolveu ao enfrentar os obstáculos? Amém. Durante todo esse tempo. A primeira habilidade que eu desenvolvi foi a habilidade do joelho. Né? Porque assim, tem obstáculo que a gente vai enfrentar com o nosso conhecimento humano, a gente vai apelar um pouco para a razão, mas na verdade não deveria ser assim, todos deveriam vir primeiro pelo joelho, né? Mas muitos vêm para o joelho. Então essa foi a primeira habilidade que eu adquiri, porque eu entendi que muitas coisas para acontecerem aqui primeiro tem que acontecer no mundo espiritual, Verdade. no reino espiritual. Então essa é uma habilidade que eu adquiri, né? Outra habilidade também é a de não ter mais vergonha de falar da minha vida pessoal, porque tem experiência que a gente não quer expor, porque nós somos falhos, mas que às vezes quando a gente expõe, a gente ajuda o outro a não cometer o mesmo erro, e a gente também ajuda o outro a se aproximar mais um pouquinho de Deus. A resiliência, com certeza, né? Porque hoje a gente passa por dificuldades, mas às vezes a gente quer até esmurecer, mas quando a gente olha para o retrovisor, que nem diz, você vê tudo que Deus já fez. Aí você fala assim, meu Deus, o Senhor já fez tantas coisas, na verdade. Então, se o Senhor fez, o Senhor vai continuar fazendo. Se o Senhor estava lá, quando eu achava que estava tudo escuro, que não tinha saída, o Senhor permanece o mesmo. Aleluia. Então, quando a gente passa, né, por isso que a nossa vida é a vida de picos e vales. Tem um livro que fala picos e vales, que é incrível. Porque tem momentos que a gente vai estar no pico, mas quando a gente vai no vale, a gente está lá embaixo, a gente olha lá pro pico e a gente diz, meu Deus, estava tão bom, estava tão confortável, não é verdade? E ali é onde Deus está trabalhando o nosso caráter, está nos moldando, né? E está nos dando mais habilidades para que nós possamos novamente subir lá para o pico, dessa vez mais fortes e mais humildes. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, desse jeito, gente. Aleluia. Aleluia. Que manhã maravilhosa. E eu já quero mandar um abraço para todos os nossos colaboradores, os colaboradores da Ótica Diniz, aqui de São Miguel dos Campos e de Teotônio Vilela. Que Deus continue abençoando vocês. Glória a Deus por isso. E qual a mensagem de fé e superação a senhora pode deixar nesta manhã para todas as pessoas que estão nos assistindo? Amém. A mensagem, eu vou deixar uma mensagem que veio no meu coração. Amém. Que
E assim, eu não sei se você que está assistindo nesta manhã, se você se sente merecedor desse amor que nós estamos falando aqui. Mas eu quero te dizer e eu quero te convidar, porque nós não somos merecedores. Não espere estar pronto. Não espere que venha um anjo do céu e fale com você. Deus ama a todos e Deus te ama. E Deus nessa manhã está te convidando para fazer algo novo, para se mover, para ser movido por fé. Então nessa manhã, se tem algo, como nós falamos aqui com a missionária, porque eu sei que essa mensagem ela tem um destino certo. Se tem algo que está te incomodando, não seja o crente conformado, que diz assim, tá tudo do jeito que Deus quer, porque não é isso que Deus quer para a sua vida. Se alguém disse que é isso, não é isso que Deus quer. Deus quer fazer da sua vida uma vida abundante em todas as áreas, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal, seja na sua família, seja na sua vida com Ele. O Senhor quer mais de ti. Então, nessa manhã, o Senhor te convida para se mover diante do propósito que Ele quer realizar na tua vida, né? Eis que estou à porta e bato. Então o Senhor está batendo nessa manhã na sua porta e está te dizendo, vamos, chegou o momento de realizar o que eu quero fazer na tua vida. Então se mova. Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia! Eu já quero agradecer aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da sua esposa Meire. Quero agradecer também ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Quero agradecer também a Ótica Diniz, através do Felipe e da sua esposa Adriana. E olha, gente, a Adriana é essa Adriana que está aqui nesta manhã. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos vocês. E o oferecimento do episódio de hoje é da COF 10, do vereador Alexandre Pereira e da Bel Pizzaria. Glória a Deus. Aleluia. Gente, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinhos, conectados, que já já estamos de volta. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanche de atum e frango.
são maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade. Uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do 6º ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WFGym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de R$10 de R$29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Estamos de volta e olha, gente, estamos indo agora para um momento especial do programa, o quadro Top 3 da Fé. Aqui nós vamos apresentar algumas palavras relacionadas ao tema de hoje. E a nossa convidada terá a missão de escolher as 3 que mais marcam a sua caminhada cristã. Vamos às palavras na tela, produção. Então, Adriana, está aqui essas 6 palavras: fé, resiliência, superação, esperança, propósito e progresso. Mediante o tema de hoje. Mediante essas palavras, qual você escolhe em terceiro lugar? Então, eu acredito que em terceiro lugar seria a palavra superação. Superação. Por que superação? Porque eu acredito que na caminhada cristã a gente tem que constantemente estar se superando. Que nada mais é do que você crescendo, evoluindo. Então, não é superar o irmão do lado, A, B ou C, não, é se superar. Na verdade, é crescer um degrauzinho de cada vez. Então, a superação, eu acredito que ela tem muito a ver com a temática de hoje. E seria a palavra de terceiro lugar, sim. Superação. E qual em segundo lugar? Em segundo lugar, seria a palavra, deixa-me ver,
A palavra propósito, com certeza. Por que né? propósito? Porque, assim, é como eu falei, a vida, a gente tem que ser movido por propósito. Infelizmente, ainda vivemos em um mundo, em uma geração que vive muito pelo que vai ter amanhã, pelo que vai comprar, pelo que vai consumir, mas uma vida sem propósito é uma vida vazia. Porque o nosso tempo aqui, nesse planeta Terra, que é apenas um planetinha no meio de um universo gigantesco, ele é muito rápido, ele é muito limitado. Então, não dá para a gente viver sem propósito. Então, propósito, com certeza, está super ligado com a superação e com a temática de fé de hoje. Propósito não poderia faltar. Então, gente, ó, superação e propósito. Mas antes de ir para a próxima, tem a pergunta da nossa produção para a nossa convidada. Glória a Deus, mas antes de executar a pergunta, eu quero mandar um abraço para o pastor Elvis e todos os membros da igreja Hebron, lá de Satuba. Da mesma forma para o Emerson, da igreja Peniel, lá em Maceió. Todos conectados aqui no Conectados. Em Hebreus 11, 6 vem dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Vou fazer uma pergunta até um pouco tola, mas irei perguntar, o que seria da humanidade sem a fé? Então, a humanidade sem fé, ela não teria progredido, não teria saído do lugar. Eu vou trazer alguns exemplos básicos que a gente lembra. Primeiro, como foi que a fé progrediu? A gente tem lá na igreja primitiva, eles estavam reunidos e eles se reuniam todos os dias após Jesus subir e deixou o Espírito Santo. Então, eles se reuniam todos os dias no mesmo lugar. E o que foi que fez a igreja progredir? Foi a perseguição. Através da perseguição àqueles cristãos, fez com que eles se espalhassem, saíssem daquela zona de conforto e eles começassem a pregar o evangelho. Então, esse é o primeiro exemplo de como a fé que os moveu, porque a perseguição poderia ter feito com que eles parassem, mas não, a perseguição fez com que eles continuassem e com que eles propagassem o evangelho. Agora, mais recente, a gente tem a quebra da Bolsa de Valores em 1929, que foi o que impulsionou os Estados Unidos a se tornar a maior potência mundial, porque aquele povo ele se apegou à fé. Na verdade, ali foi um país protestante, um país que acreditava no progresso, um país que acreditava que Deus era um Deus que fazia, que operava, que acontecia. Então, aí ele se tornou uma grande potência. A fé movimentou grandes economias. A fé, para o nosso meio, o evangelho também, a fé salvou famílias. Quantas pessoas, quantas famílias salvas que você olharia e diria assim, não, ali não tem mais jeito não, e que as pessoas ainda dizem hoje. Às vezes você olha assim para você, não, aquele ali já é perdido. Dentro da igreja acontece isso. Chega alguém, aí o irmão diz, aquele ali eu vou dar mais parte do Senhor, não, que aquele ali amanhã está desviado de novo. Então, minha gente, se não fosse a fé, nós não veríamos uma pessoa que está 10 anos dependente de droga, que para a medicina não tem mais como ser curado, e aquela pessoa da noite para o dia ser liberto. Através da fé. Então, o que seria da humanidade? A humanidade, ela não teria progresso. E foi uma das palavras que eu falei aqui, que tem a ver, superação tem a ver com progresso, né? Então, assim, para a gente progredir, para a gente ter propósito, em primeiro lugar, a gente tem sim que ter fé. Então, assim, a fé, ela é primordial para o progresso da humanidade em todos os âmbitos, seja social, seja econômico, seja no âmbito familiar. Sem a fé, com certeza nós estaremos ainda na idade primitiva, a idade das pedras. Glória a Deus pela fé. Aleluia, que o Senhor deposita em nós, mas nós precisamos ativar essa fé. E voltando para o nosso top 3 da fé, a Adriana já escolheu superação em terceiro, propósito em segundo. E agora, gente, vamos para a primeira palavra, o primeiro lugar. Qual é o primeiro lugar, Adriana? Com certeza, fé, né? Glória a Deus. A pergunta do irmão aqui, ele já falou, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Na verdade. Então, a fé, com certeza, estaria no pódio. Né, aqui sem a fé a gente não se move, sem fé a gente não acredita, sem fé a gente não consegue andar
sem ver, porque a gente faz isso quando a gente tem fé, a gente caminha no escuro, como aquela brincadeirinha que a gente brincava quando era criança, que é cabra cega, né? Venda os olhos, e assim, a gente ia assim no tato, rodando mais que nem uma barata tonta. Mas ali, quando você tá de olhos vendados, sem a fé, você se torna uma barata tonta. Mas quando você tem fé, você mesmo sem enxergar, você caminha com propósito, sabendo que algo bom Deus vai fazer, que a boa obra Deus vai realizar. Então, com certeza, o pódio é da palavra fé. Glória a Deus! Então, gente, está aqui, né, as palavras que a Adriana escolheu. E eu quero pedir para vocês que estão aí nos assistindo, deixa também, coloca lá nos comentários, qual é o seu top 3 da fé. Escolhe e deixa lá. Amém? Nesta manhã de sexta-feira maravilhosa, diante desta palavra, deste tema, que o Espírito Santo de Deus, ele possa te encher de fé aí na tua casa. Tá vendo essa situação, esse problema, essa dificuldade? Ei, não é nada diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que transforma e muda todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz que tudo é possível ao que crê. Então, que nesta manhã você seja motivado a crer, a ter fé, a confiar que dias melhores virão, se assim você entregar nas mãos do Senhor. Já quero também mandar um abraço nesta manhã maravilhosa para a nossa cobertura espiritual, nosso apóstolo Josivaldo Lima e a apóstola Ruth, que Deus continue abençoando vocês. Já quero agradecer mais uma vez aos nossos parceiros de fé, aqueles que estão conosco, que acreditam no Conectados em Fé. Quero agradecer a Academia WF, através do Ninho e da Meire. Quero agradecer ao Colégio A Caminho da Vida, através dos missionários Anderson e Diégena. Quero agradecer também a Sano, Sanduíche Natural, através da Isis Mesquita. Quero agradecer também a Ótica Diniz, através do Felipe e da Adriana, que Deus continue abençoando vocês. Gente, o oferecimento do programa de hoje é da COF 10, do vereador Alexandre Pereira e da Bel Pizzaria. Que Deus continue, meus amados, abençoando vocês. E olha, estamos indo para o intervalo, mas não sai daí, continua conosco, juntinhos, que já já estamos de volta. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WF Gym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WF Gym, promovendo saúde e bem-estar. É você mesmo. Seu dia tá muito corrido, né? Que tal nós damos uma pausa pra você? Aqui na Sano tem os melhores lanches do planeta. Nós temos lanches de atum e frango. São maravilhosos. Vamos experimentar. É bom. Gostei, é bom. Imagina dirigir com tranquilidade, sabendo que está amparado em situações imprevistas como acidentes e roubos. A JR Proteção Veicular oferece assistência 24 horas, guinchos e muitos outros benefícios para que você possa seguir o seu caminho com segurança e paz de espírito. Não espere mais para proteger o que é seu. A JR Proteção Veicular tem planos que se encaixam perfeitamente no seu estilo de vida. Não deixe seu carro desprotegido. Escolha a JR e dirija com confiança e tendo uma tranquilidade que você pode contar. Ligue agora para o consultório
Consultor Tiago Pereira, 99329-2981. JR Proteção Veicular. O seu veículo, a nossa proteção. Todo caminho começa com uma porta aberta para o conhecimento. Da educação infantil ao Fundamental 1, trabalhamos com o método FTD, que estimula a autonomia e o prazer de aprender. A partir do sexto ano, nossos alunos utilizam os Chromebooks, método da Geek One. Tecnologia que transforma o aprendizado. E agora, damos mais um passo com a Cultura Maker, em parceria com Nave à Vela, onde aprender é literalmente com a mão na massa. É aqui que a gente cresce, aprende e constrói o futuro. Colégio A Caminho da Vida, uma escola que ensina com princípios, valores e propósitos. Atenção! Se você quer entrar em forma e principalmente cuidar da sua saúde, venha para a WFGym. Aqui você descobre os benefícios que cada exercício pode proporcionar ao seu corpo e ao seu bem-estar. Estamos localizados em São Miguel dos Campos, na principal do Estádio Ferreirão. Rua São Sebastião, bairro de Fátima, próximo à Praça Padre Cícero. Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 5 da manhã às 9h30 da noite. Sábado, das 6 da manhã às 11 horas. Siga a gente no Instagram, @WFGym. WFGym, promovendo saúde e bem-estar. Chegou a hora do Brasil parar pra ver a seleção Diniz brilhar. Óculos completos a partir de 10 de R$ 29,90. Você de olho na tela, mas com a visão protegida. Óticas Diniz, pra ver você feliz. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita
Estamos de volta. Estamos indo agora para o quadro do Momento de Fé com a palavra poderosa do nosso apóstolo Josivaldo Lima. Graça e paz, povo de Deus. Quero vos trazer uma palavra nesta manhã de sexta-feira, ainda com o mesmo tema, minha família, território de milagres. Na verdade, esse é o tema anual. Durante este ano nós vamos estar ministrando sobre a minha família, território de milagres. E o texto base para a meditação é no Salmo 112. Que salmo? Diz assim o Salmo 112: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Só essa parte aqui, essa primeira parte, já nos dá um estímulo para vivermos segundo o que a palavra de Deus nos diz. Em outra tradução diz: louvado seja o Senhor. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, aquele homem, aquela mulher que teme ao Senhor. Como é feliz aquela pessoa que tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Aí vem um ponto importantíssimo que fala das gerações. Os seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada. Por quê? Por causa de você. Em outra tradução diz que os seus filhos serão poderosos na terra. Então, nada melhor do que andar com Deus aqui na terra. Andar com Deus pode até começar pequeno, você pode até iniciar a caminhada pequeno, mas não termina pequeno. Andar com Deus há um favor da parte dele para com aqueles que caminham com ele. A palavra diz que as bênçãos não só virá sobre você, mas elas irão te perseguir, elas irão te acompanhar. Isso está escrito lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 28. Sempre tenho citado, nesses 5 minutos que falo, sobre Deuteronômio no capítulo 28. Porque é onde está estabelecida as bênçãos para aqueles que servem ao Senhor. E eu digo que nesse texto, nesse versículo, especificamente de Deuteronômio, está algo extraordinário. Deus não disse que você ia correr atrás de bênçãos. O extraordinário aqui é que as bênçãos irão lhe acompanhar. As bênçãos irão lhe perseguir. E aí a palavra diz que essas bênçãos vão estar no meio da família, no contexto espiritual, no contexto diário, no contexto dos que serão abraçados por essas bênçãos. Então, as bênçãos irão te acompanhar, elas vão correr atrás de você. Você não vai precisar correr atrás dela. Um atleta, para se autoproclamar um bom jogador, ele precisa correr atrás da bola. Ele precisa dominar a bola. E ele precisa acertar o alvo, que é o gol. O atleta que serve a Jesus, não precisa ele correr atrás da bola. Só precisa ele obedecer.
O verso 3 de Deuteronômio, do capítulo 28, diz: as bênçãos vão correr atrás de você. As bênçãos irão te acompanhar. Na sua casa haverá prosperidade, riquezas, e a sua justiça permanecerá para sempre. Que Deus te abençoe. Que você receba esta palavra no seu coração. Segue ao Senhor Jesus e permita que as bênçãos dele te acompanhem. Até a próxima sexta, se Deus assim permitir. Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, venha mudar meus pensamentos, restaura os meus sonhos e meus sentimentos. Vem encher o vaso, é o que eu mais quero. Por onde tenho andado, sempre estás por perto. Renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, venha curar as minhas feridas. Eu quero ser melhor. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor.
Estamos indo para o finalzinho do nosso programa. E eu já quero passar as considerações finais para a nossa convidada desta manhã, Adriana. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nesta manhã, dizer que foi uma bênção, agradeço à missionária Yara, seu esposo César pelo convite, né? E gostaria também de estender o convite a você que está assistindo para conhecer a nossa igreja, a nossa amada Igreja Batista Hebron, que está lá em Satuba. Os nossos cultos acontecem aos domingos, né, às 18 horas, e às terças-feiras, 19h30. Então, você vai ser nosso convidado, vai ser um prazer te receber lá nesses dias. Quero passar também as considerações finais para a nossa produção. Glória a Deus. Pedir a todos que continuem assistindo o Conectados em Fé aqui no canal ATV da Gente, que vai ao ar toda sexta-feira a partir das 10 horas da manhã. Da mesma forma, eu peço que acompanhe a missionária Yara no YouTube e no Instagram, e o Conectados em Fé no Instagram e no TikTok. E até a próxima semana, se assim Deus nos permitir. Então, gente, já quero agradecer mais uma vez a Adriana por nos dar a honra de estar conosco nesta manhã, no Conectados em Fé. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério. Tudo aquilo que o Senhor colocar nas suas mãos, que o Senhor faça prosperar. Quero agradecer também a vocês que ficaram conosco até agora, juntinhos, conectados. Que Deus continue abençoando vocês, a sua casa e a sua família. Quero agradecer também aos nossos parceiros de fé. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Então, gente, olha, esse final de semana começa hoje no Ministério Betel Sede, Congresso Impacto. Então, olha, não perca. Hoje e amanhã, vem adorar o Senhor conosco. E domingo temos culto no Ministério Betel a partir das 18 horas. Então, não fique em casa, vem adorar conosco. Vamos adorar aquele que vive e reina para sempre. E olha, mais tarde a nossa seleção brasileira vai estar jogando. Então, vamos estar abençoando o nosso Brasil, orando pelo nosso Brasil. Amém? Beijo no coração e até sexta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos